Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita satisfação, muita alegria que estamos aqui mais uma vez, em mais um dia, agora o nosso 44º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E nós hoje vamos fazer a leitura dos capítulos 4, 5 e 6 do livro de Números, tá bom? Lembrando que estamos na era ali do nascimento de Israel, né? A nossa leitura bíblica como um todo, ela é dividida em 10 eras bíblicas. Já fizemos a primeira era, que é a era começos, a segunda era, que foi a era da família escolhida, e agora a terceira era, o nascimento de Israel. Então, vem junto comigo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações ali clicando no sininho, tá bom? Deixe o seu like aqui nesse vídeo se você acha que esse conteúdo ele é importante, se esse conteúdo ele tem poder de transformar a vida das pessoas. Então, não deixe de compartilhar com quem você conhece. E que assim o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e nós possamos alcançar mais e mais pessoas com esse projeto de leitura da Bíblia, tá bom? Então nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor uma bênção na leitura da sua palavra. Então vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude na leitura da palavra de hoje. Te pedimos que o teu Espírito Santo nos ensine, nos aperfeiçoe e nos coloque, Senhor, a cada dia numa posição em que podemos praticar a palavra que estamos lendo. Nos ajuda por misericórdia, ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs que estão, Senhor, engajados nesse projeto, também aqueles que estão se chegando, aqueles que são desanimados, Senhor, que tu restaures o ânimo, o vigor, para que nós possamos seguir em frente no aprendizado da tua palavra. Assim nós oramos, pedindo a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, conforme dito, vamos fazer aqui a leitura. Números, capítulo de número 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos. Será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda. E com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de pele de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres, as taças e os jarros para libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com uma coberta de pele de texugos o cobrirão, e lhe colocarão seus varais. Então tomarão um pano azul, e cobrirão o candelabro da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de pele de texugos, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com uma coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe colocarão seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de pele de texugos, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano. Perdão, meus irmãos. Versículo 13. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos e as pás, e as bacias, todos os pertences do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios,
E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar e se ocupar no seu serviço, para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta, e a coberta de pele de texugos que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os seus instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas e todo o seu cargo e em todo o seu trabalho será segundo o mandado de Arão e seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até aos 50. Contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério. E contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Esse é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todos aqueles que ministravam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados da família dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados da família dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas famílias eram 3.200. Estes são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580. Conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Então nós vemos aqui, queridos, e para reforçar que Deus
ele planejou tudo nos mínimos detalhes. Então, os mínimos detalhes eram importantes para Deus. Então, muitas das vezes, nós queremos, né, colocar ali a nossa vontade, dar o nosso jeitinho, fazer da forma que a gente quer, né? Mas Deus, ele sempre prezou pelos detalhes. Então, ele coloca ali na família dos levitas o ministério do tabernáculo. Dentro do ministério do tabernáculo, você tem a divisão ali, aqueles que seriam os coatitas, os meraritas, né? Os gersonitas, cada um deles com os seus serviços específicos. Então, sabe o que eu queria trazer a reflexão aqui? E eu acho isso muito importante, tá? Principalmente se tratando de congregações, principalmente quando estamos ali num grupo, congregando ali num determinado grupo, numa determinada igreja. Então, vocês veem, percebam, tá? Que as pessoas, elas tinham funções específicas e que dificilmente nós veremos pessoas com acúmulos de responsabilidades, não é? Então, por quê? Porque para você ter um acúmulo de responsabilidades, outras coisas precisam ser deixadas de fazer. Então, havia os levitas que tinham a responsabilidade do cuidado no tabernáculo. Nos levitas, né, haviam ali as 3 famílias, os gersonitas, os coatitas, os meraritas. Cada um deles tinha também uma responsabilidade específica. Então, o coatita não podia fazer a função do merarita, o merarita não podia fazer a função do gersonita. Até porque, para que você faça uma coisa com excelência, é preciso que haja foco naquilo que você esteja fazendo, né? Então, nós temos a nossa vida secular e precisamos desenvolver a nossa vida secular. Até porque a nossa vida secular também é para a glória de Deus, né? O seu trabalho é para a glória de Deus, os seus estudos, eles são para a glória de Deus. À medida que você é um bom estudante, à medida que você consegue bons resultados, à medida que você vai crescendo na sua carreira, que você vai galgando outros patamares, o nome do Senhor ele vai sendo glorificado na sua vida. Foi o que aconteceu com José, né? E com tantos outros servos do Senhor. Então, isso vai sendo replicado na sua vida para a glória do Senhor. Então, quando nós observamos, né, esse tipo de comportamento, em que cada um tem uma responsabilidade específica, isso traz excelência para o serviço da casa do Senhor. Então é muito perigoso quando você tem pessoas que têm várias responsabilidades, quando tem várias funções, né? Quando ela tem que dar conta de várias coisas, de vários assuntos específicos. Por quê? Porque isso pode trazer uma falta de excelência. Por quê? Porque essa pessoa, além do cuidado que ela tem, então vocês vejam, os levitas, eles tinham só o cuidado da casa do Senhor, mas não era o cuidado da casa do Senhor no geral. Cada levita, né, dependendo da sua família, ele tinha uma função específica dentro do trabalho específico da casa do Senhor. Tá certo? Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo prático. Você pega uma pessoa que é do Ministério de Louvor. Então, como que essa pessoa vai ser um excelente ministro de louvor? Quando ele se dedicar única e exclusivamente ao Ministério de Louvor. Só que se você pegar essa pessoa que está no Ministério de Louvor, você colocar em cima dela um trabalho de, por exemplo, recepcionar os visitantes, um trabalho de discipulado. Então, ela já vai ter que dividir essas responsabilidades com o Ministério de Louvor. Então, essa excelência que ela ia buscar aqui no Ministério de Louvor, porque é a única atribuição dela, isso já vai ser dividido e isso pode ser comprometido. Os irmãos estão entendendo? Vamos dar o exemplo dos diáconos, né? Então, vocês tinham ali, havia ali alguns detalhes que precisavam ser cuidados, ali das viúvas, né? Aquela disputa ali das viúvas, os órfãos ali, dos pobres ali que eram judeus, aquelas viúvas que eram gregas e tal, tinha aquele embate. Então, a palavra de Deus diz que aqueles homens, eles foram separados, né? Por vontade do Espírito Santo, né? A Bíblia ela diz que por vontade do Espírito Santo, e pareceu bem ao Espírito Santo, que esses homens, esses diáconos fossem levantados para quê? Para que os discípulos eles pudessem se dedicar ao ministério da palavra. Então eles tinham uma função específica, porque eles não podiam se preocupar com o ministério da palavra e com as viúvas, e com os órfãos, e com os pobres. Não que eles deveriam ignorá-los,
mas eles tinham uma prioridade, eles tinham um foco de trabalho. Então, se você pega a pessoa do Ministério do Ensino, aquele que dá aula para criança, para adolescente, para o juvenil, para quem quer que seja, aí você coloca nele também a responsabilidade do Ministério de Louvor. Aí você coloca nele também o Ministério do Discipulado. Aí você coloca nele também a atribuição de fazer aquilo, de fazer limpeza, de fazer A, de fazer B, de fazer C. Então, a excelência do Ministério de Ensino dele, ela vai ser comprometida, porque ela vai ter que dividir o tempo que ela poderia estar buscando a excelência no seu Ministério de Louvor, ela vai ter que dividir o seu tempo com todas as outras tarefas que lhe foram imputadas também. Então, isso é muito sério. Então, Deus, ele quer excelência, irmãos. Deus, ele preza pela excelência. E quando que nós somos excelentes? Quando nós temos um foco. Quando você tem uma função, uma atribuição, você é excelente naquilo que você faz. Né? E um outro exemplo prático, faculdade. Quando que você vai ser um excelente profissional? Quando que você vai ser um excelente engenheiro? Quando que você vai ser um excelente pedreiro? Quando que você vai ser um excelente carpinteiro? Quando que você vai ser um excelente padeiro? Se você focar naquilo ali. Você faz um curso aqui, você se capacita aqui, você aprimora aqui, você vai para um congresso aqui, você participa de uma conferência, você faz um curso que vai especificando mais dentro da sua área, né, de padeiro, de pedreiro, de engenheiro, de médico, do que quer que seja. Isso é excelência. E além disso, você vai botar sobre a vida da pessoa, vai vir um peso que ela ainda vai ter que dividir com a sua vida secular. Então, ainda assim, os levitas que tinham um trabalho específico da casa do Senhor, eles ainda tinham um trabalho específico dentro da especificidade de trabalhar na casa do Senhor. Então, isso é muito sério. E esse peso, essa sobrecarga de funções e de responsabilidades, isso vai refletir na vida física, vai refletir na saúde, isso vai refletir no casamento, isso vai refletir até mesmo no próprio serviço na casa do Senhor. Então, poupe-se. Né? Nós não podemos colocar sobre as pessoas esse tipo de jugo. E também não aceite. Não aceite. Não aceite. Use a sua vocação. Peça orientação a Deus. Ore a Deus. É muito bom, nós sabemos disso. Só que esse estresse, dessas responsabilidades, um dia a fatura chega dessa conta, um dia chega. O estresse emocional, que você tem que se preocupar com tanta coisa, de um ministério, de outro ministério, de uma função, de outra função, de um trabalho, de outro trabalho, fora o seu trabalho secular, sua família, o tempo para sua família, o tempo para sua esposa, o tempo para os seus filhos. Não é isso? Lembra do que falamos de Moloque? Então, muitos pais hoje, eles podem ser levitas, eles vivem para o ministério, o trabalho na casa do Senhor, e às vezes entregam seus filhos a Moloque. Deixam com a escola, deixa o filho na casa de um, na casa de outro, negociam a educação dos seus filhos. Então, irmãos, isso é muito sério. Tomem cuidado, vigiem, vigiem, porque é a nossa salvação que está em jogo, a sua saúde. E saúde nós sabemos que é uma coisa muito valiosa. E sem saúde nós não podemos servir ao Senhor com excelência. Então cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional, tá certo? Evite essa sobrecarga de responsabilidades. Evite essa sobrecarga de funções. Evite. Evite. E se você, meu irmão, se você tem essa responsabilidade, se você é um líder, que você tem esse poder, né? Claro, esse poder, entre aspas, essa autoridade de você delegar coisas, cuidado para você não delegar muita coisa para uma mesma pessoa, né? Então, que Deus ele possa abençoar cada um de nós, mas o nosso serviço ele precisa ser específico para que haja excelência, tá bom? Então, continuando aqui, Números, capítulo de número 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora de Israel a todo leproso, e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos por causa do contato de algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis. Fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Porque onde Deus habita, não há pecado. Lembra da lepra? E os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram fora do arraial. Como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Porque no meio do povo de Deus não pode existir pecado. Olha só, nós somos pecadores, né? Então, teoricamente, todos nós deveríamos estar fora. Mas Deus, ele está falando daquele que peca deliberadamente.
Tá certo? Então isso é muito importante. Aquele que está em pecado, aquele que contamina as pessoas com pecado. Então, Deus ele não compactua com isso. Vamos lá, versículo 5. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Dize aos filhos de Israel: quando o homem ou a mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o seu pecado que cometeu pela sua culpa, fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua. E as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculta aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo contaminado, então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela. 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas mãos. E a água amarga, que traz contigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartardes de teu marido pela imundícia, destas águas amargas amaldiçoante será livre. Mas se te apartardes de teu marido, e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com o juramento da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: Amém. Amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta por ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta memorativa, e sobre o altar a queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver transgredido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e consumirá sua coxa, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Difícil, hein? Caramba! Último capítulo de hoje, Números capítulo 6.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma, que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por ele se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, ao 7º dia a rapará, e ao 8º dia trarás 2 rolas, ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará sua cabeça. Então, separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a expiação da transgressão, trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem defeito de 1 ano para a expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, e um cesto de pães ázimos, bolo de flor de farinha, com azeite, amassados, e coscorões ázimos untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor, e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua libação. Então, o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois, o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro, e um pão ázimo do cesto, e um coscorão ázimo, e o porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os oferecerá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada, e depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem. Segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui em Números 6, a gente conhece muito bem a história de Sansão, em que Sansão ele era por revelação de Deus, que Deus ele falara isso aos seus pais, de que ele seria nazireu de Deus. E aqui estão as ordenanças para aqueles que seriam nazireus. Então aquele link que nós fazemos lá com Sansão, a lei do nazireado, está aqui em Números 6.
Então, aí já cabe a gente começar a pensar e refletir o tanto das ordenanças de Deus que Sansão deixou de cumprir. Não é isso? As bebidas, o corpo morto, né? Quando ele chega lá e pega na toca num leão morto. Ele também pega ali uma queixada de um jumento. Então, Sansão, olha, só misericórdia, hein? Só misericórdia. Mas então, tá aqui, a lei do nazireado tá aqui. Então, olha só, se nós pegarmos esse capítulo 6 e nós botarmos frente a frente com a vida de Sansão, a gente vai ver o tanto de coisa que Sansão deixou de cumprir e o tanto de coisa que ele desobedeceu ao Senhor, né? Não só aos seus pais, mas ao Senhor. E aí, claro, a desobediência ela traz consequências muito trágicas, né? Então tá aqui a lei do nazireado, uma lei de consagração naquele que optava pelo nazireado, ele tinha uma vida diferente, ele tinha uma vida separada, né? E claro, haveria as bênçãos sobre a sua vida, né? Na medida que ele cumprisse as ordenanças do Senhor. E aí, por fim, aqui o capítulo de número 6 fecha ali com a bênção sacerdotal ali sobre o povo, né? Aquela oração da bênção sacerdotal que os levitas eles colocariam sobre o povo de Israel, colocando sobre o povo de Israel o nome do Senhor. E aí o Senhor tem essa promessa. Porque à medida que o nome do Senhor está sobre a nossa vida, o Senhor ele nos abençoa. Então não é o meu nome, não é o nome da denominação que você carrega, né? Mas é o nome do Senhor. À medida que o nome do Senhor está sobre a sua vida, que isso é evidenciado no seu falar, no seu agir, no seu calar-se, no seu testemunho, a bênção do Senhor era sobre nós. Então isso é muito importante, queridos, que nós possamos a cada dia valorizar os mandamentos do nosso Senhor. E aqui a gente termina a nossa leitura de hoje e eu te peço que você deixe nos comentários qual versículo desses 3 capítulos que lemos hoje mais te impactou. Qual foi a lição que o Espírito Santo ele aclareou na sua mente, né? Que ele te revelou que você poderia compartilhar conosco. Coloque aqui nos comentários, compartilhe com a gente, para que a gente possa crescer junto, aprendendo mais e mais sobre a palavra de Deus. Tá bom? Acredito que muita gente vai colocar esse finalzinho aqui do capítulo 6 de Números, que realmente é a bênção de Deus sobre ali o seu povo. Né? Hoje a gente conhece como a bênção apostólica, né? Ali que o ministro, ali, o pastor, ao final, né, dos cultos, ao final ali das reuniões, ele impetra ali sobre a vida da igreja, e isso vem passando de geração em geração, e nós cremos que a bênção de Deus ela está na obediência ao Senhor, né? Então, isso é uma bênção para nós. Então, deixa aqui, compartilhe conosco aqui nos comentários aquilo que você tem aprendido e o versículo que tem marcado a sua vida na leitura de hoje. Tá certo? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa leitura e eu te convido a fechar os olhos para que a gente glorifique a Deus por aquilo que aprendemos, por aquilo que lemos, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é vida para a nossa alma. Vamos fechar os olhos. Senhor, nós glorificamos o teu nome. Te bendizemos por mais um dia de leitura e de aprendizado, a qual o Senhor tem nos esclarecido, o Senhor tem nos agraciado com as lições da tua palavra. Te adoramos, Senhor, por mais esse dia, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos permitiu estar vivos para podermos cumprir esse propósito. Oramos assim agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, a sua saúde, né, os seus filhos. E que em tudo na nossa vida o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Tá bom? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo dia de leitura. Fiquem com Deus.